Salve Maria, povo de Deus, uma excelente quarta-feira, você e toda a sua família. Deus abençoe grandemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, quarta-feira, o Evangelho é Lucas, capítulo 13, versículo de 22 a 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abra-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os outros profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Meu irmão, o que nós precisamos compreender hoje neste Evangelho é que precisamos nos esforçar para entrar pela porta estreita. O Evangelho hoje nos apresenta uma pergunta muito atual, né? Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Olha que os discípulos perguntaram isso para Jesus, e Jesus contou uma parábola. E hoje, será que fazemos a mesma pergunta? Com certeza sim. Senhor, é verdade que poucos que se salvam? E Jesus, nessa parábola que ele contou, representa muito bem o reino de Deus. Jesus fala, né? O dono da casa fechar a porta, ninguém mais entra. O dono da casa é quem? É Deus. Essa casa é o paraíso, é o céu. Se Deus fechar essa porta, ninguém mais entra. Ninguém, nem eu, nem você. Por isso que eu sempre digo, devemos ser merecedores, né? E para ir para o céu, meu irmão, requer de nós esforço. Jesus fala, esforçai-vos. Se você olhar para um atleta, vou pegar um atleta de luta, MMA. Você sabia que eles pesam um dia antes da luta? Eles têm que estar naquele peso ideal para a sua categoria. Se eles tiverem um a mais ou um a menos, eles não lutam. Eles perdem a luta sem antes mesmo de pisar no ringue. Porque é rigoroso. Então os atletas passam por um processo rigoroso de treinamento, de alimentação, dorme poucas horas para treinar, faz uma dieta balanceada e etc e tal, para vencer aquela luta. E todo esse esforço ainda corre o risco deles chegar na hora e não vencer a luta. Mas eles fazem assim mesmo. Então, se eles fazem todo esse esforço para vencer uma luta, para vencer uma partida, para vencer uma corrida, se fazem todo esse esforço, é isso que Jesus está querendo dizer. Devemos também fazer o mesmo esforço para alcançar a vida eterna. Se a gente fizesse o mesmo esforço que a gente faz no mundo, se fizesse para Deus, meu irmão, minha irmã, o mundo seria diferente. As pessoas seriam diferentes. Para ir para o céu, meu irmão, devemos se esforçar pela busca da santidade, se esforçar na vida espiritual, na vida física, se esforçar mesmo para buscar o céu. Para buscar o céu. Porque para buscar o céu requer esforço.
meu e seu. Nós devemos se esforçar, nós devemos renunciar ao homem velho, nós devemos renunciar às más paixões, devemos se esforçar para estar diante do Senhor. E por outro lado, para ir para o inferno, meu irmão, não precisa de esforço, é só continuar vivendo a vida que a gente leva. Continuar vivendo uma vida pagã, uma vida afastada de Deus, tudo reclama para ir para a igreja, não vai para a igreja, não tem tempo para Deus. Quantas pessoas que não têm tempo para Deus e vivem perdendo tempo no dia a dia. Porque Deus é o Senhor de todas as coisas, o melhor na nossa vida, o nosso melhor tem que ser para Ele, o nosso melhor tempo, o nosso melhor horário, a nossa melhor, tudo deve ser para Deus, com Deus, meu irmão, minha irmã. Jesus, como sempre, ele não responde diretamente com números, quando ele se pergunta se é verdade que poucos se salvam. Ele não fica especulando quantos vão se salvar, quantos vão se converter, quantos vão fazer a vontade dele. Não, Jesus não quer que façamos esse tipo de cálculo e perguntas. Seu olhar é para dentro de nós, para que possamos tomar uma decisão pessoal e corajosa por Ele, nele. Ou seja, viver uma serenidade, uma seriedade, o caminho da salvação. Jesus não está preocupado com os seus números, Jesus está preocupado com a sua vida. Jesus está preocupado com o seu coração. Jesus está preocupado com o meu coração. Se eu estou andando no caminho certo, se eu estou buscando a Ele de todo o coração, se eu tenho orado, se eu tenho buscado, se eu tenho jejuado, se eu tenho estado em comunhão com Ele. Jesus está preocupado com isso, com a nossa entrega, não com os nossos números, mas com a nossa entrega. O termo esforçar-vos, no grego, que lembra esforço de um atleta de competição. É o que eu acabei de dizer, essa história do atleta. Isso mostra que a vida cristã não é passiva, mas uma luta diária contra o egoísmo e a superficialidade e o pecado. Nossa luta é diária. Por isso que a Canção Nova lançou um retiro que se chama PHN por hoje. Não vou mais pecar. A nossa vida é um PHN, deve ser um PHN, uma luta por dia. Senhor, eu venci hoje, que amanhã eu possa vencer também. É o Senhor quem dá força, é o Senhor quem dá coragem. A porta estreita que Jesus menciona não é uma imagem para a gente assustar, mas para nos despertar. Lembre-se, meu irmão, Jesus não quer a nossa perdição. Ele quer a nossa salvação. Por isso não vivamos a dinâmica da porta estreita com medo, mas para nos despertar para a vida eterna e para nos desvencializar do pecado, desgarrar, deixar de lado o pecado que nos faz escravo. A porta estreita não é para a gente assustar, mas é para a gente ligar o sinal de alerta. Muitos escolhem a porta larga, muitos escolhem o caminho largo que leva à perdição. E poucos escolhem o caminho estreito, a porta pequena, a porta estreita, porque é por ali que alcançaremos a vida eterna. É por ali que alcançaremos o céu. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, eu retorno amanhã, se Deus assim nos permitir. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Paz e bem.